Muito bem, queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo João, capítulo 21. Entramos no mês de agosto e muitas coisas especiais para nós. O presbítero Alberto falava aqui há pouco dos nossos desafios de pagamento. Agosto nós pagamos, no nosso esquema de pagamentos, a penúltima parcela desse imóvel que compramos. O último que compramos, aquele lote menor ali dos fundos, já está pago. Aí a outra parte é a penúltima, mês de setembro, a última parcela. E aí tem aquela residual do final, mas aqui nós estamos chegando ao final da nossa jornada. Glória a Deus por isso, não é verdade? É bênção de Deus para nós como igreja, avançando para os alvos que temos colocado na nossa estruturação do nosso imóvel. Então, quero que você continue orando por isso. A despeito dos nossos desafios de oferta para pagamento, nós temos no mês de agosto o mês de ênfase em missões. Então, o nosso desafio de compra não afeta nosso compromisso com missões. Esse mês de agosto é um mês especial que você separa também uma oferta bem específica para missões. Teremos, a partir do próximo domingo, uma semana de missões. Receberemos aqui missionários que pregarão, lançarão desafios para a igreja. Teremos na semana toda missionários ministrando nos nossos cultos. E no sábado, dia 20, uma festa das nações, que você não pode perder. Estamos convidando algumas igrejas étnicas de São Paulo. Nós temos aqui os hispanos, nós que participarão louvando a Deus, mas teremos irmãos de igrejas japonesas, coreanas, haitianos cantando. Vai ser uma festa linda. Vai ser uma prévia daquela visão de João em Apocalipse 7, de gente de toda tribo, língua, povo, nação, diante do trono do Senhor. Então vai ser uma festa linda que você não vai perder, não é? Então coloca na sua agenda aí, dia 20, a partir de 18 horas, estaremos aqui com as comidas típicas e aquela festa linda. É o mês em que separamos para pensar em missões. Para nós, presbiterianos, é uma ocasião muito significativa, porque nossa denominação no Brasil foi o marco do início do trabalho, com a chegada do missionário americano Simonton, que é exatamente 12 de agosto. Chega ao Brasil para começar seu trabalho missionário. Foi a igreja americana nos abençoando com a chegada do nosso querido missionário. Ali você viu a propaganda de um culto celebrativo, dia 13, que teremos comemorando mais uma vez o aniversário da nossa denominação. E o grande desafio que fica não é só comemorar mais um ano, mas é o que nós podemos fazer pela obra missionária, porque somos frutos do trabalho missionário. Vemos na vinda do Simonton e de outros missionários que vieram depois, o desafio de sermos uma igreja missionária, de sermos uma igreja que envia missionários, de ser uma igreja que vai junto com os seus missionários, que ora por eles, que os ama, que participa do ministério deles nos campos onde estão. Por isso os nossos PGs adotam missionários para orar, por isso a igreja sempre ora aqui por missões, e o mês de agosto a nossa ênfase é essa. E dentro do nosso tema anual, perseverança, mês de agosto, perseverando na missão. Nós temos uma missão dada por Jesus e temos que perseverar nela, continuar firmes, cumprindo a missão do Senhor. E quero meditar nesse texto com vocês, nesse desafio de perseverar na missão. Diz o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, quase 100 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Leia comigo esse restante do versículo 12. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse... Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: faz o quê? Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou-lhe Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até aqui. Vamos lá. Irmãos, quando falamos de perseverança, perseverança é o oposto de apostasia, de afastamento do alvo. A perseverança é o oposto da desistência, do desânimo, da prostração, do ficar no caminho. A perseverança é a continuidade, a perseverança é a persistência, é a insistência, é o esforço de continuar seguindo ao Senhor, de continuar crente no Senhor. Os discípulos viveram uma crise logo na ocasião da morte de Jesus. Você se lembra que eles dispersaram, que eles se espalharam, e são reunidos e são ajuntados depois da ressurreição do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus havia aqui antes aparecido para eles, porque a ressurreição os reúne, e numa ocasião em que os 11 estavam reunidos, Jesus apareceu para eles. E quando o texto começa dizendo depois disto, no capítulo aqui que lemos, versículo 1, é depois da aparição a eles reunidos, trancados naquele cenáculo.
E agora Jesus mais uma vez aparece nessa ocasião de uma pescaria, que é um cenário muito sugestivo. Monta-se um cenário muito parecido com o cenário de quando Pedro, Tiago, João foram chamados. Estavam pescando, não pegaram nada, apesar de terem trabalhado a noite inteira. E Jesus se aproxima deles dizendo: joga a rede do lado de lá. E eles jogam, e aí pegam uma quantidade grande de peixes, largam os peixes, vão para o Senhor Jesus. E naquela ocasião Jesus disse a eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês mudarão a carreira, vocês mudarão a perspectiva de vida, vocês mudarão os horizontes da vida de vocês. Caminharam com Jesus 3 anos e agora, curiosamente, estavam voltando ao ponto de partida. Mas é um recomeço, é um recomeço. E nesse recomeço é interessante porque o fato de estarem conscientes acerca de quem Jesus é, do plano de Deus, da ressurreição, os fez dispersar, e agora, aos poucos, a ressurreição os chama de volta para aquilo que é o plano, o projeto de Deus para eles, os chama de volta para a fé, para o plano da redenção, para serem de fato os pescadores de homens. Essa inconsciência do projeto de Deus, eles perderam o foco, eles perderam a paixão, eles perderam a coragem, eles perderam até mesmo a esperança. Você lembra de 2 dos discípulos no caminho de Emaús, dizendo: nós achávamos que ele era a redenção de Israel. Ou seja, eles não acham mais. Eles haviam perdido até mesmo a esperança naquele intervalo de morte e ressurreição. E agora, do momento da ascensão e Pentecoste, quando eles finalmente tomam consciência de quem são e do que devem fazer, eles estão agora num momento de recomeço, de reconstrução, porque haviam perdido a alegria, porque haviam perdido até mesmo a perspectiva do sobrenatural, estavam vivendo apenas no natural, imaginando que Jesus morreu e quem morre não volta mais. E na verdade, o Cristo ressurreto é quem está diante deles. E por isso, esse momento aqui é extremamente importante e significativo. Há uma onda meio que negativa sobre, vamos dizer, o que era a igreja daquele momento, que eram os discípulos e algumas pessoas que seguiram Jesus e que continuaram crendo no Senhor, mesmo depois de sua morte, mas atordoadas, sem entender o que havia acontecido. É um momento meio que negativo, é um momento de baixa, e Jesus os está chamando para perseverar, para continuar crentes e para entender a missão que o Senhor tem para eles. E esse momento aqui é extremamente importante, porque, em primeiro lugar, esse momento chama para uma visão correta do Senhor da igreja. Esse momento chama para uma compreensão correta de quem Jesus é. É interessante porque eles não pescaram nada a noite inteira, a semelhança daquela outra vez. Quando amanhece o dia, fracassados, frustrados no trabalho da pescaria, cansados de pescar a noite inteira, e a decisão de pescar vem de não saberem o que fazer. E Pedro, de repente, eu imagino aqui, eles todos assentados, um silêncio, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Pedro vira e diz assim: vou pescar. Aí os outros dizem: eu vou também. Fazer o quê? Não tem o que fazer, não sabem para onde ir, estão confusos, desorientados, meio sem perceber, sem entender a fé, mesmo sem entender o que é ser igreja. Então vamos pescar. Jesus aparece na praia, diz: joga do lado direito do barco, e aí eles jogam sem reconhecer que é Jesus. 153 grandes peixes, parecido com o que eu pesquei esses dias atrás. Não era tão grande, né? Infelizmente, tive que soltar. Era um dourado, não pode pescar. Mas era pequenininho também. São 153 grandes peixes. A rede pesada, João reconhece e diz: é o Senhor.
Pedro tinha tirado a roupa, pega a roupa, abraça com ela, pula na água, vai nadando na frente, chega à praia, eles vêm trazendo o barco para uma praia, atônitos diante de Jesus. Eu queria destacar o versículo 12, quando diz, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Quem é? É o Senhor. Quem está diante deles? É o Senhor. Quem está diante deles? É o Salvador. Quem está diante deles não é um líder qualquer, não é um sacerdote, não é um mero profeta, não é um grande guia, não é um grande mestre, não é um rabino, não é meramente o filho de Maria, não é meramente o filho de José. Quem está diante deles não é um homem comum, quem está diante deles não é uma pessoa qualquer, eles estão dizendo, é o Senhor. Nós precisamos entender quem Ele é o Senhor. Senhor é o Criador, é o soberano, é o dono, é o proprietário da criação. Para nós, a expressão Senhor virou modo de tratamento. As pessoas dizem assim, o Senhor, vai bem? Mas Senhor na Bíblia não é isso. Senhor na Bíblia quer dizer soberano. Senhor na Bíblia é uma das formas como Deus é chamado, o Adonai. Jesus aqui é o Kyrios, é o Senhor, é o soberano. Por isso, dentro da cultura romana e grega, por vezes, quando os cristãos chamavam Jesus de Kyrios, era uma ofensa, porque eles chamavam César de Kyrios. César é o dono, César é o soberano, César é o imperador, César é o poderoso. Os cristãos diziam não, o poderoso não é César, o poderoso não é Caifás, não é Anás, poderoso não é Pilatos, poderoso não é Herodes, o poderoso é o Senhor Jesus. E aqui eles estão reconhecendo, é o Senhor, é Jesus, é o soberano, é o todo-poderoso, é aquele que governa os mares, é aquele que governa a criação. Jesus diz, joga a rede do lado direito. E aí quando ele joga uma rede, não é a rede que pega o peixe, é o peixe que pega a rede. Porque Jesus manda os peixes irem à rede. Eles reconhecem quem Ele é, que Ele tem o poder de mover os peixes na direção da rede. Eles reconhecem que Ele tem o poder sobre a natureza, sobre a criação. É o Senhor, é o Todo-Poderoso. É o Senhor. Jesus é assim. Lembra da ocasião de pagar tributo? Pedro chega e diz, Senhor, tem que pagar o imposto. Jesus diz, Pedro, vai lá no mar da Galileia, pega um anzol, joga um anzol na água, você vai pegar um peixe. Quando você pegar um peixe, puxa, abre esse peixe, dentro dele tem uma moeda, e a moeda é do valor do imposto, e você paga o imposto por mim e por você. Você consegue entender de quem se trata? Você consegue entender quem é Jesus? É o Senhor que sabe que um dia caiu uma moeda na água que veio brilhando e aquele peixe viu, achou que era um peixinho e engoliu aquela moeda. E esse Senhor assombrosamente conhece cada peixe daquele lago da Galileia. O Senhor é o soberano que conhece cada pessoa, que sabe o nome, que sabe a história. Esse é o Senhor que conhece cada um de nós, nossas inquietações, nossas dores. É o Senhor, é o soberano. Uma percepção correta de quem é Jesus. É o Senhor, não é o líder de uma seita, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Criador, é o soberano dos reis da terra, é o Senhor, é o único nome, como disse Pedro pregando em Atos 4, é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos,
é o único Salvador, é o único caminho, é a verdade absoluta, é o soberano de todos, é acerca de Jesus, não é sobre nós, não é sobre presbiterianismo, não é sobre cristianismo, não é sobre nossas ideologias, não é sobre João Calvino, não é sobre Simon, não somos nós pastores, é sobre o Senhor Jesus que nós discursamos, falamos, adoramos. Ele é o nosso tema, Ele é a nossa ênfase, Ele é o centro do nosso olhar, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo, e é dele que tratamos, é sobre Jesus, o Senhor. O Senhor. Quando falamos de igreja, é sobre Jesus. Não tem tema mais importante. Não tem pessoa mais importante na história. Não tem nome maior que esse nome. É o Senhor que morreu e foi sepultado. Mas é o Senhor que venceu a força mais poderosa chamada morte. É o Senhor que voltou dentre os mortos, é o Senhor que ressurgiu, é o Senhor que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu a morte, que venceu o mal, que venceu o mundo, é aquele que venceu as trevas, é o Senhor, é Jesus. Não precisava ninguém explicar mais nada, agora compreendemos, agora entendemos, é sobre Jesus. Oh, queridos, quantos cristãos ainda não entenderam do que se trata? Eles ainda acham que se trata de cristianismo. Não é sobre cristianismo, é sobre Cristo. Eles ainda acham que se trata de denominacionalismo. Não é isso, é sobre Jesus. Eles ainda acham que se trata de homens. Não são homens, é o Senhor. Uma visão, uma percepção correta do Senhor da igreja nos desafia a entender a missão. Porque não pregamos nem mesmo cristianismo, irmãos. Nós pregamos Cristo. Algumas vezes as pessoas dizem, mas você vai pregar cristianismo num território islâmico, você vai pregar cristianismo num território hindu. Vale a pena? Vale, porque não pregamos cristianismo, nós pregamos Cristo. Semana passada estava reunido com alguns pastores da Índia. A Índia está se tornando um dos países mais hostis para a pregação do Evangelho. Pelo governo é até permitido, teoricamente, ter igreja, mas o hindu está revoltado com outras crenças. E há uma perseguição, há uma hostilidade grandiosa. Nós temos uma escola de teologia desses irmãos que temos apoiado. E eles falando da dificuldade de dar uma aula de teologia naquela sala onde eles reúnem, porque os vizinhos ficam vigiando para denunciar. E o risco, não é o risco de ser preso apenas, é o risco de ser linchado pelo público, é o risco de ser trancado dentro daquela casa, e eles trancam, cercam, fecham, e ateiam fogo, e aqueles nossos cerca de 20 estudantes de teologia para serem futuros plantadores de igreja, a cada aula corre um risco indescritível, mas a pergunta para eles é, vale a pena todo o risco? Vale a pena, porque não é sobre cristianismo, é sobre Cristo. E eles vão apaixonados. São hoje mais de 60 alunos com os que estão online, mas vale a pena, porque se trata de Jesus. É sobre Jesus a igreja. Quem é Cristo? Segundo lugar, aqui, perceber Cristo ressurreto nos alinha, nos faz entender quem Ele é. Ele ressuscitou, venceu a morte, morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, é o nosso Salvador. Não é um Salvador, é o único Salvador, é a única salvação. Não há salvação em outra pessoa, não há salvação em Allan Kardec, não há salvação em Buda, não há salvação em Zaratustra, não há salvação em nenhuma outra pessoa, e não há salvação em Pedro, em Paulo, não há salvação em Calvino. Nós sabemos, só há salvação numa pessoa, que é Jesus, e só crendo em Jesus há salvação. Então é importante por isso. Restaura a visão que Ele ressuscitou e quem Ele é, o Salvador único. Segundo lugar,
uma visão correta da vida. Pedro diz aqui, vou pescar. Os discípulos dizem, vamos também. E vão pescar. Há aqui um contraste. Porque o Senhor os chamou para serem pescadores de homens. O que eles estão voltando a ser? Pescadores de peixes. Mas Jesus está dizendo, eu chamei para pescar peixes. Homens, vocês estão pescando peixes? E aí, até fracassam na tarefa deles, né? Porque não pescam nada. Porque a vocação não é essa. Porque o sentido da vida não é esse. Porque o propósito da existência não é esse. Eles olham para aquele sonho messiânico, para aquele sonho da redenção, para aquele sonho da salvação e dizem, perdeu o sentido. E de repente, faz mais sentido a carreira, faz mais sentido a pescaria, faz mais sentido pegar alguns peixes e comer, faz mais sentido pegar alguns peixes e vender no mercado, faz mais sentido voltar a vida para a tarefa de ganhar dinheiro, faz mais sentido o mercado, faz mais sentido o lado secular da vida que o lado espiritual, porque o lado espiritual ficou meio vago, parece que não está correto. E aqui há um movimento de volta para aquela vida que eles viviam antes de Jesus. E Jesus aparece para eles ressurreto, para chamá-los de volta para a vida que Deus tem para eles. Nós vivemos hoje um dos grandes desafios da fé chamado secularismo. Muitos cristãos que vivem numa perspectiva totalmente secularizada. A vida deles é o mercado. A vida deles é o dinheiro. Aliás, tem até um segmento da teologia que prega que parece que Cristo morreu na cruz para nos dar dinheiro, para nos dar carro, para nos dar apartamento, para nos dar casa. E alguns cristãos que quando Jesus voltar e falar de novo céu e nova terra, vai ser frustrante para eles, porque eles estão tão bem na velha terra, não é? O Senhor Jesus os está chamando para enxergar uma perspectiva correta da vida. A carreira é importante, a pescaria é importante sim, o mercado é importante, mas nós não vivemos pelo mercado, nós não vivemos para o mercado, nós não vivemos para a academia, nós não vivemos para o século presente. A nossa perspectiva de vida não é um bem a mais, a nossa perspectiva não é mais dinheiro, a nossa perspectiva de vida não é horizontal, a nossa perspectiva de vida é vertical. Nós não estamos olhando para a vida terrena, nós estamos olhando para a esperança gloriosa do novo céu e da nova terra. Isso nos alinha na missão, porque nós passamos a entender o propósito com o qual vivemos. É um recomeço. É um recomeço para eles. Vocês serão pescadores de homens. Vocês foram chamados para pescar vidas. Agora, é uma perspectiva correta da vida, pelo que temos que viver. Nós precisamos, como crentes, entender que tudo que temos e somos é para a glória de Deus, é para o serviço a Deus. A vida cristã não pode ser um hábito religioso de domingo à noite, gente. De domingo pela manhã. A vida cristã não pode ser um ritual de dia de semana, que vai a um culto, que vai a um PG, não. A vida cristã não é uma religiosidade que eu exerço. A vida cristã é a minha identidade, quem eu sou. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou vocacionado por Jesus. Nós precisamos entender que não fomos salvos só para curtir a vida, até a nova vida chegar, mas que o sentido da vida, que fomos salvos para viver uma nova vida, que é uma vida de serviço a Deus, que é uma vida onde tudo glorifica a Deus, que é uma vida que tem por objetivo central, por razão de existir, o glorificar a Deus. Eu não vivo para minha glória, eu não vivo para meu prazer, eu não vivo para meu deleite, eu vivo para honrar e glorificar Deus. É um ressignificar da vida. Eles querem voltar para a pescaria. Jesus os chama de volta para o verdadeiro sentido da vida.
Jesus os chama de volta para o centro da vida, que é Ele, que é a glória dEle. A vida tem a ver com esse propósito, com esse eixo de existência. O Senhor disse: vivendo para a minha glória, eu sustentarei vocês. Por isso que Jesus diz: olha, agora vai do outro lado, está vendo? Quando vocês vivem para a minha glória, funciona. Quando vocês vivem pensando assim, vou pegar peixe, vou ganhar dinheiro, vou vender, vou comer, vou sobreviver aqui, então vocês estão vivendo do jeito errado. E tem muito crente vivendo e parece que é só aqui, que é só a vida terrena. E a religião é um compartimento da vida. Não, Cristo não é um compartimento da vida, Cristo é a vida. E o resto são compartimentos daquilo que faremos para a glória de Deus. Terceiro e último, aí então, uma visão correta da missão. Entendendo quem é Cristo, entendendo para que serve a vida, que é para glorificar Cristo, é que nós podemos entender corretamente a missão e perseverar nela. Jesus chama os discípulos de volta para a missão. Jesus os chama de volta para a proclamação. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu amo. A resposta de Jesus, a resposta de Pedro é: apacenta meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, pastoreia meu rebanho, faz a minha obra, prega meu evangelho, anuncia a minha salvação. Pedro, viva para aquilo para o que eu te salvei. Jesus redireciona a vida de Pedro e através de Pedro redireciona a vida de todos eles. Eu acho interessante quando o texto diz que o Senhor Jesus, quando fala com Pedro do tipo de morte que ele haveria de morrer, Jesus diz para ele: Pedro, chegará um tempo que vão esticar a tua mão e você será levado para onde não quer. Ou seja, todos eles entenderam, Jesus estava dizendo como Pedro seria morto, que ele seria assassinado, que ele seria amarrado e executado. Mas o texto diz no versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de morrer? Não, não é isso que está no texto. Volta lá no final do 19. Olha lá. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aliás, volta lá o versículo certo. Versículo 19. Disse isto para significar com que com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A missão está aí. A missão é glorificar Deus. Perseverar na missão é perseverar em glorificar Deus. E a pergunta é: como esta igreja pode glorificar Deus? Como essa igreja pode honrar o nome do Senhor Jesus? A pergunta é: como cada membro, cada criança, cada idoso, cada adolescente, cada jovem pode glorificar Deus? Como nós iremos não dar glórias para artistas, para cantores? Como vamos dar glórias não para influencers da internet, não para pessoas poderosas e famosas? Não. A pergunta é: como vamos glorificar Deus? Apacentando as ovelhas dele, cuidando do rebanho dele, trabalhando na obra dele, servindo ao Senhor, anunciando o evangelho para aqueles que estão ao nosso entorno, para aqueles que estão distante de nós. Apacentar as ovelhas do Senhor, glorificar o Senhor, glorificar o rebanho do Senhor. O Senhor Jesus disse a Pedro, e quando diz a Pedro, está dizendo a todos os seus discípulos: apacenta meu rebanho. O evento da sequência é a ascensão de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Agora, cheios do Espírito Santo, dotados de dons espirituais sobrenaturais, capacitados, revestidos de poder, a ordem de Jesus é: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. A igreja segue proclamando o evangelho de Cristo. Tivemos um momento tenebroso na história antes da reforma, mas a reforma vem e restaura a visão da igreja em sua missão.
século 17, 18, temos um arrefecimento da missão. Os avivamentos desse período reacendem a igreja e a chama de volta à missão. Século 21, vivemos dias, irmãos, em que muitos cristãos estão perdendo de novo a perspectiva da razão pela qual existimos e vivemos, que é proclamar as virtudes do nosso Deus. Você conhece bem a passagem de Pedro, quando ele diz: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não pode parar aí, porque senão eu fico metido. E tem muito crente assim, não é? Olha o que eu sou. Que o texto fala na sequência: a fim de proclamar as virtudes, não nossas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos diante, irmãos, do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Ele apareceu aos discípulos, foi Ele que me salvou, foi Ele que te salvou, foi Ele que te chamou para ser crente, foi Ele que te fez ser igreja. Então, em nome de Jesus, para de abatimentos, pare de esfriamento na fé, pare de desânimo, não importam as circunstâncias, as dificuldades, nós temos diante de nós o Cristo vivo, ressurreto, todo-poderoso, dizendo a mim e a você: apacenta minhas ovelhas, anuncie as virtudes daquele que ressuscitou e nos salvou diante de todos os povos da terra. Por isso nós vamos proclamar essa verdade, por isso nós estamos envolvidos com missões, por isso investimos em missionários e queremos investir mais e em mais missionários. Por isso queremos anunciar a glória de Deus às nações. Uma das bênçãos da campanha nossa da Miss Eurica, nós levantamos quase 20 mil reais. Uma das bênçãos foi mandar 4 mil reais para o Brasilino. E ele subiu um dos rios ali do Amazonas, que eu nem sei falar o nome, não sei se o Cássio sabe, mas foi para alcançar um povo distante. Gastava 8 mil reais de diesel. Uma igreja batista pagou metade e nós pagamos metade, para acessar, visitar um povo que ainda não tem o conhecimento do Evangelho de Jesus. Levar a palavra a eles. Isso é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. E outros mais que foram abençoados. Esse é o nosso desafio. Semana passada, o pastor Faruque estava aqui pregando na igreja. Pastor da igreja presbiteriana de Bagdá. Você consegue imaginar isso? Uma igreja em Bagdá. O Evangelho de Jesus sendo anunciado. Um desafio de construir uma escola nova, de formar um seminário em Bagdá. Esse é o nosso desafio para os próximos anos. E nós, como igreja, vamos participar, não vamos? Já pensou um seminário para formar plantadores de igreja em Bagdá? Por quê? Porque somos igreja. Nós temos que pregar o Evangelho do outro lado da rua, aqui em São Paulo. E temos que pregar o Evangelho do outro lado do mundo, para que todos saibam que Cristo Jesus ressuscitou. É a nossa vocação, não é pegar peixe. A nossa vocação é pescar homens, é pescar mulheres, almas, pessoas que o Cristo ressurreto nos chama para salvar. Fica de pé. Ora a Deus agora, fala: Senhor, eu quero ser pescador de almas. Eu quero proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Eu quero anunciar o Cristo ressurreto. Eu sei quem Jesus é. Eu sei o sentido da vida. E eu sei o sentido da missão. E eu quero viver a missão. Eu quero cumprir a missão. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero glorificar o Senhor e anunciar as tuas virtudes.